Olá! E para você que está ligado na internet, assista agora um bate-papo sobre o filme Bubble, com o gerente do Cine Sesc, Gilson Packer. Boa noite! Este é o programa da Mostra na Cultura e hoje apresentamos o cinema de Israel, com o filme Bubble, dirigido por Eitan Fox. O título, Bubble, a bolha, é o apelido da cidade de Tel Aviv, onde vivem os principais personagens da história. Os amigos Noam, Yeli e Lulu dividem um apartamento em um bairro moderno de Tel Aviv. Eles levam uma vida tranquila e relativamente alheia aos problemas políticos da região. Até que Noam, trabalhando em um posto de controle, conhece o palestino Ashraf. Depois de um acidente trágico, os dois se apaixonam e a bolha não ficará imune aos preconceitos e à realidade violenta da região. E o nosso convidado desta noite é o gerente do Cine Sesc, Gilson Packer. Boa noite, Gilson. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Cunha. Obrigado a vocês. Boa noite, obrigado. Você já tinha visto algum outro filme do Eitan Fox? Sim, eu já tinha assistido Delicada Relação. É um filme também bastante importante na carreira do diretor, que trata justamente dessa relação quase impossível de convivência. E você gostou do Bubble? Bubble é uma obra bem particular e muito rica no que diz respeito a todos os seus personagens, né? Você tem ali um conjunto, né, de personagens que vão além do seu próprio estereótipo, né? Eles tentam extrapolar a ideia da bolha mesmo, mas ao mesmo tempo eles estão inseridos dentro dela e eles quase ficam absortos no seu dia a dia, né? Você acha, né? Porque o Bubble, esse apelido que os israelenses dão para Israel, na verdade é um apelido pejorativo, porque eles falam que o pessoal de Tel Aviv é um pouco alienado, né? Você acha que através do filme a gente consegue entender esses problemas da região? O apelido de a bolha para Tel Aviv se dá justamente por conta desse aspecto, né? É como se fosse uma ilha, né? Assim, você tem Israel todo que tem toda a ortodoxia da religião e você também tem esse conflito com relação à Palestina. Então você tem, ao mesmo tempo, Tel Aviv, uma cidade laica, né, nesse sentido, e você tem, no outro aspecto, uma Palestina vista pelo filme conservadora, né? Como se Tel Aviv fosse uma utopia, né? Onde não existem preconceitos, onde não existem os problemas políticos, né? Exatamente, é nesse sentido de que você tem um isolamento da vida política do restante do país, das relações políticas do próprio Israel com relação ao mundo, né? Inclusive os personagens do filme, eles afirmam, na verdade, essa necessidade de serem apolíticos, ou seja, eles tentam a todo tempo se manterem longe das questões políticas relacionadas a eles mesmos. Mas como o diretor conduz o filme, eles entram em colapso todo o tempo, né? Os personagens, eles acabam se confrontando até com a impossibilidade de conviver fora do mundo político, né? Porque é um estado político da ação, né? O bairro, inclusive, que eles moram é realmente um bairro onde que a possibilidade de você ficar alheio ao mundo e você ter esse sentido, esse senso de liberdade é muito grande. Claro. Né? Mas no dia a dia se revela impossível. Né? Num primeiro momento, até aquele grupo, os três ali são apresentados, né? Eles parecem muito descolados, cada um trabalhando na sua função ali, até que chega o palestino. E parece que com a chegada do palestino, o Ashram, é que eles percebem que não é bem por ali, que a questão política pode pesar e pode interferir na vida deles, né? O filme já começa com uma questão trágica, né, que é o primeiro encontro entre o personagem principal e o Ashraf, que traz ele para dentro da cidade de Israel, né, de Tel Aviv. Nesse aspecto, a gente pode considerar que quando se dá esse conflito, né, é que começa a se descobrir essa inviabilidade das relações, né? Você tem essa relação
homossexual entre o personagem principal, você tem as relações também dos personagens secundários também, e que focam a questão dessa sexualidade quase reprimida e até mesmo machista da sociedade de Tel Aviv, né? Apesar de todos esse contexto político, o filme também é uma grande história de amor, né? É quase um Romeu e Julieta, né? Dois universos. Romeu e Romeu. Romeu e Romeu, né? Mas no sentido de dois universos que estão em guerra, né? E um grande amor, né? E essa relação amorosa e impossível, né, que tem no filme é uma coisa completamente do desejo, anseio da própria questão Palestina-Israel hoje, né? De você conseguir visualizar um Estado conjunto, né? Ou seja, de bem-estar de tanto de Israel quanto a Palestina. Eu acho que tem uma coisa importante que é a juventude, né? Você estava falando aqui, antes de começar, a gente estava conversando, que em Israel todos são obrigados ao exército, homem, mulher. E a grande maioria da juventude não quer ir para o exército, né? E no filme você sente muito rave contra a ocupação palestina, né? Você consegue enxergar uma outra juventude que você não vê muito nos jornais. Você concorda com isso? A obrigatoriedade, sim, existe, né, hoje, porque Israel tem esse estado de guerra permanente, né, de atenção permanente, né? Isso faz parte da juventude. Para nós, brasileiros, a gente não sente muito isso, mas para eles é uma relação normal. Ir para a fronteira, ir para o exército, faz parte do cotidiano deles, né? E, ao mesmo tempo, eles têm essa possibilidade, essa visão, né, de poder querer sair dessa situação, tanto que eles trazem a ideia de uma rave pela paz, né, pela unificação. Essa ação é comum, né? A coisa de frequentar o exército faz parte da vida dos israelenses, né? Hoje a gente tem... Até bom a gente falar, né? Porque quem não conhece muito a realidade estranha, porque ele é vendedor numa loja de disco, mas ao mesmo tempo, fim de semana, ele trabalha lá na fronteira, né? É o que você falou, é uma coisa do cotidiano deles, né? E essa primeira cena da fronteira é muito forte, né? É fortíssima e já é como se fosse uma previsão do todo do filme, né? O diretor Eytan Fox, inclusive, durante o filme, ele faz uma menção aos personagens da parte dele, da experiência dele mesmo, né? Inclusive, ele chega a citar um pouco a história com a mãe dele durante o filme, que era uma defensora dos direitos dos palestinos de Israel, né? Tem uma menção, não chega a ser uma biografia do diretor, mas tem uma referência a ele, tanto que ele tem hoje essa preocupação em relatar essa situação, né? O Eytan Fox, claro, como todos eles, também serviu no Exército, e eu acho que por isso que ele coloca tanto essa questão do Exército, das relações, né, entre soldados nos filmes dele. E ele também é filho de um rabino super conservador. Eu acho que isso deve ter influenciado bastante para ele colocar essas questões, né? Eu acho que conseguiu de determinada forma, né? Assim, você imagina, o pai é um rabino conservador, a mãe tem essa posição de libertação, né, de unificação de Israel-Palestina, né, e isso na cabeça dele deve ser uma coisa bem presente, né, realmente. E a gente vê isso no filme, né, essa posição, né, de poder clarear ou esclarecer o atual estado da situação, né, hoje entre Israel e Palestina, né? Tem uma coisa também que eu queria registrar, assim, que é importante, quando a gente vê esses filmes feitos em Israel, com conteúdo sobre Palestina, nós brasileiros, a gente tem uma corresponsabilidade no sentido que o Estado de Israel só foi criado a partir de 1947, numa Assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, na qual permitiu-se a partilha da Palestina. Então, a partir desse momento, que se criou o Estado de Israel.
Então, brasileiros, a gente tem realmente que olhar com um olhar atento essa situação, porque, na verdade, a gente assume essa parcela de responsabilidade nesse processo. Não é? Tá bom, Gilson, muito obrigada. Obrigado a você, Renata. Obrigado, Cunha. Obrigado, Gilson. Então, até a próxima. E é possível assistir a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no Semais, o portal de conteúdo da cultura, semais.com.br/mostra. Um outro recado é que às quartas os filmes são exibidos legendados e às sextas dublados ou na língua original. Fiquem agora com Bubble. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.